A gente vai falar de 2 assuntos, são 2 aulas. E hoje, como o tempo está um pouco... Ô, Kika, você usa o minuto de completar seu fone? Tem alguém aí com o microfone aberto, né? Então, a gente vai falar sobre 2 assuntos hoje. Esse primeiro vai ser disfunções sexuais, tá bom? E depois a gente vai falar sobre as expressões trans, que é sobre identidade de gênero. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me interromper. A tela agora está minimizada, então eu não vejo texto, nem câmera de ninguém. Mas qualquer coisa, falem por som. Então, vamos lá. As disfunções sexuais, elas vão ter a ver com a resposta sexual, masculina e feminina. E a gente vai falar aí sobre quando essa resposta traz alguma insatisfação, algum transtorno ou prejuízo para a pessoa. Falando antes sobre a sexualidade, né, lembrando que ela é um fator amplo, que não tem a ver só com as genitálias, só com partes do corpo. Né? A sexualidade é um âmbito da nossa vida que tem a ver com a socialização, com as nossas emoções, com a cultura, né? E ela começa desde antes de a gente ter a puberdade, né? A gente começa a nos entender como sendo de um gênero ou de outro, a se atrair por algumas coisas ou não, desde antes de iniciar a parte libidinal mesmo da sexualidade. Né? Então, ela vai ter influências da nossa vida, desde a vida intrauterina até todo o nosso desenvolvimento, desde a infância, fatores que atravessam isso, como a religião, a cultura, a criação. Né? Então, nossa sexualidade vai refletir esse rol de campos de coisas da nossa vivência, para além dos nossos órgãos sexuais propriamente. E aí, lembrando que quando a gente vai ter um contato com alguém, viver essa sexualidade a 2, isso vai ter a ver com o encontro dessas 2 sexualidades, dos 2 indivíduos, né, gerando um encontro, e aí isso pode ter encaixes ou desencaixes. Quando a gente vai falar das disfunções sexuais, é quando esses encaixes, né, entre os parceiros não está sendo satisfatório, né, está tendo alguma questão aí que está trazendo desconforto. E para ser chamado disfunções, precisa realmente trazer esse desconforto. Porque vale lembrar que tem pessoas que se enquadram na categoria de uma orientação sexual, né? São pessoas que nunca sentiram atração por outras, né? Não direcionam o seu desejo sexual para uma outra pessoa. Né? E isso não é um problema. Em geral, as pessoas assexuais não são as pessoas que tiveram uma sexualidade, uma orientação sexual guiada para alguém e tiveram um trauma e aí deixaram de ter atração. Não é isso. Né? A sexualidade, ela é assim desde sempre, por si só. É um modus operandi de uma pessoa sem ter que ter passado por um trauma para então ficar assexual. Né? Então isso existe e isso não é uma disfunção sexual. Isso é uma forma de ser que, em geral, existem grupos de pessoas assexuais, né, agora com redes sociais, né, se organizam politicamente, porque se identificam entre si e existe um sofrimento nessa condição que é a sociedade, a família sempre cobrando, né? Ah, você não vai casar, você não vai namorar, você é homossexual, você está escondendo a sua sexualidade. E não, né? Uma pessoa assexual, ela simplesmente não direciona o desejo para um outro, o que não quer dizer que ela não tenha libido, né? Ela pode ter desejo sexual, só que não orientada a um outro. Né? Ela pode se masturbar, ela tem todos os seus órgãos funcionando, a sua fisiologia está normal, tá? Então, isso é uma forma que não é uma disfunção, existe. Então, a gente só vai chamar de disfunções quando a pessoa está tendo um incômodo muito grande com isso, quando funcionava de um jeito e depois mudou, tá? E só fazendo um adendo sobre essa questão da sexualidade que eu comentei, é diferente de uma pessoa celibatária, tá? Quem por exemplo, vai seguir uma carreira religiosa, um padre, uma madre, e escolhe não ter relações sexuais, ele não é um assexual, ele é uma pessoa que tem a sua sexualidade, pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, mas ele escolheu, por uma filosofia, não exercer essa sexualidade. Então, isso é uma pessoa celibatária, não assexual. Certo? Então, dito isto, né, vamos entrar aqui nas disfunções.
Então, as disfunções pode ser uma incapacidade de uma resposta sexual em uma das fases da resposta sexual ou em todas, né? A gente vai ver cada fase. E esse sintoma pode trazer um sofrimento pessoal, né, ou interpessoal, né, para o parceiro também. E, claro que é multifatorial, como a gente falou que a sexualidade, ela é um campo amplo da nossa vida, ela pode, quando a gente tem uma disfunção, pode ter a ver com a parte biológica, com a parte emocional, cultural, social. Eu tô com o meu gato aqui do lado, não se assusta, não, deixa eu pôr ele aqui do ladinho, sem acabar, fica aqui. Então, é multifatorial também quando existe uma disfunção e a gente vai ver as possíveis causas em cada uma. Então, a disfunção, ela pode acontecer, ser um transtorno do interesse, do desejo. Ou seja, antes de começar um ato sexual, já dentro de si, não ter uma vontade de iniciar, de ter a relação, não ter uma atração, né? Então, esse seria um transtorno na fase do desejo. Antes de começar qualquer coisa, dentro da cabeça da pessoa, do coração da pessoa, já tem essa ausência de interesse. Aí ela pode acontecer ainda na fase da excitação sexual, então de não ter uma resposta do seu corpo e fisiológica ao desejo, né? A pessoa tem o desejo, mas na hora de ter uma excitação sexual não consegue, ou consegue ter excitação e não consegue ter o orgasmo, ou tem dor durante a relação, e a gente vai ver todas essas possibilidades. Aqui existe o ciclo da resposta sexual para a gente se basear. O mais básico é esse de Kaplan, que são essas fases do desejo, que é onde a gente começa, né, internamente já a orientar para um outro, a desejar, isso da nossa cabeça ainda. Aí tem a fase de uma resposta do corpo a isso, que é a excitação, né, de ter a ereção, de ter a lubrificação, de ter as respostas do corpo a este desejo. E aí, enquanto a relação acontece, e progredindo essa excitação, vai culminar no orgasmo, e depois do orgasmo tem a resolução, que é quando o corpo precisa de um tempo para se reabastecer, né, voltar à sua homeostase, para daí, novamente, poder ter ou não um novo ciclo, né. Esse é um modelo bem básico de Kaplan, que a Basson, que é uma outra pesquisadora, deu uma aprimorada. Ela colocou uma coisa circular e não linear, assim, que pode ser reabastecida. Então, esse desejo sexual que está como primeira coisa na linha do Kaplan, na Bassan ela pode colocar como segunda, no sentido de primeiro ter um estímulo sexual, então um parceiro que se interessa por você, que mostra o desejo dele, e aí você passa a ter o desejo a partir de um estímulo externo, né, que é um flerte, né, a pessoa mostrar o interesse, né, ou uma carícia a partir do outro. Então, nesse modelo de Basson, o estímulo sexual pode vir primeiro, para daí vir o desejo, que reabastece todas as outras etapas da resposta. Então, é um complemento que ela coloca que nem sempre o desejo é a primeira coisa dessa linha, como o Kaplan coloca. Às vezes, outras coisas começam primeiro, como a interação no casal, para daí o desejo ser despertado nesse caminho, o que é totalmente possível também. E aí a gente vai lembrar, assim, na sexualidade feminina, que ela tem muitos atravessamentos culturais, assim, apesar de hoje ter muito mais empoderamento, liberdade, independência para as mulheres, a gente vive um resquício da história que já foi colocado claramente, que a mulher deveria ser submissa em relação ao homem, que a mulher não poderia votar, e inclusive o desejo sexual era uma coisa mal vista para as mulheres. Né? Não era desejado que uma mulher tivesse orgasmo, então a sexualidade não estudava isso, né? O porquê uma mulher não tem orgasmo, porque não era esse o intuito, né? A mulher estava ali para servir ao prazer masculino e para a reprodução. Né? Então, por muito tempo, o prazer sexual era destinado apenas aos homens ou a mulheres, garotas de programas, prostitutas. Né? As mulheres de família, entre aspas, não deveriam sentir prazer na relação. Né? E aí, no século XIX, começou a Revolução Industrial, com essa emancipação feminina, essa reivindicação da emancipação feminina. Já no século XX se descobre a pílula anticoncepcional,
né? E aí é possível desvincular a gravidez feminina do prazer feminino. De forma que aí começou a ter uma liberdade sexual feminina junto com essa liberdade financeira que estava acontecendo. Né? Então, aí hoje a gente pode entender que a gente não está livre dessa cobrança feminina, né, de muitas coisas, de ainda ter uma objetificação desse feminino e uma culpa, né, dependendo da forma que a mulher sente prazer. Então, a gente precisa aí entender que isso tudo influencia na hora do ato sexual, de a mulher ficar à vontade com o seu corpo, com as suas atitudes, com a sua performance, sabendo que ela está sendo julgada aí, pode estar sendo julgada por essa cultura, né? Não é uma culpa dos homens, é uma questão cultural que homens e mulheres reproduzem. Pelo DSM-5, né, que é o manual aí diagnóstico de saúde mental, as disfunções sexuais femininas estão atualmente classificadas em 3 grupos. Né, os transtornos do interesse, da excitação sexual, transtorno do orgasmo e transtorno da dor gênito-pélvica e penetração, que antes eram chamados de vaginismo e dispareunia. Né? E todas essas disfunções podem ser primárias ou secundárias. Né? Então, ser intrínseca em relação a algo intrínseco da mulher ou secundário a alguma coisa, né? Algum desequilíbrio hormonal que passou a acontecer, uma medicação que está sendo usada e aí gerou algum transtorno. Né? E pode ser generalizados ou situacionais. Então, com todos os parceiros, aquela disfunção se repetir, ou apenas com um parceiro, ou apenas quando na casa, numa determinada casa ou local, né? Ou seja, que tem a ver com a situação e com outras não. Então, a gente vai destrinchar aí as disfunções sexuais femininas. No transtorno do interesse, né, da excitação sexual, é natural que as mulheres tenham mesmo um pouco menos de desejo sexual, né? Alguns estudos falam que de 10 a 15% tem menos desejo em relação aos homens da mesma faixa etária, né? Isso quando se leva em conta os componentes androgênicos, né, dos hormônios. Mas tem muito mais coisas que influenciam aí, né, libido, e a gente vai ver. Então, esse transtorno do interesse é caracterizado por uma diminuição persistente dos pensamentos eróticos e da motivação para iniciar essa atividade sexual. E ainda pela obtenção da resposta fisiológica do desejo, caracterizado pela congestão dos genitais, lubrificação e tal. Em geral, a pessoa precisa estar por 6 meses com essa ausência de desejo. Né? O DSM ele tem isso de colocar tempos para a gente poder considerar um diagnóstico. Né? Mas a gente já começa a ter dica dos diagnósticos mesmo antes de completar os 6 meses. E é uma questão de critérios, basicamente, esperar dar os 6 meses para a gente bater o martelo de que algo é aquela disfunção. Né? Então, todas as disfunções que nós falarmos aqui vão ter esse critério de precisar ter 6 meses desses sintomas, digamos, para ser considerada essa disfunção. E aí, assim, quando a mulher não tem interesse, né, a gente precisa ver se tem alguma coisa biológica associada, alguma droga, né? Os antidepressivos, por exemplo, são medicações que conseguem, né, infelizmente, como um efeito colateral, diminuir o desejo, né, o interesse sexual, e a gente vai ver lá na frente que ele também pode mexer na resposta sexual. Então, ele pode mexer em algumas fases. Então, como nós estamos falando aqui do desejo, eles também mexem nessa parte. Não todos, principalmente os que mexem na serotonina, de uma forma mais incisiva, e ainda assim não quer dizer que vai acontecer, que todo mundo que usar vai ter essa diminuição, mas é possível. Os distúrbios neurológicos, né, a gente precisa ver se tem alguma questão, alguma lesão, algum problema endocrinológico, né, se a prolactina está alta, é natural que não tenha-se tanto desejo. Então, mulheres que estão amamentando, né, acabaram de ter um filho, elas estão com os níveis hormonais direcionados para um outro momento da vida dela, que é amamentar, é cuidar do neném que já nasceu, e o corpo dela não vai estar incentivando que ela realmente tenha mais relações naquele momento. Então, é super normal nesse ciclo puerperal a mulher ter menos desejo sexual. A questão do estresse, né, se tiver alguma questão acontecendo, a relação entre o casal gerando emoções estressantes,
também vai mexer. A anticoncepção, né, que infelizmente acaba sendo um efeito colateral de alguns anticoncepcionais, que tem a ciploterona, que são antagonistas, né, da testosterona, ou por outros motivos, né, por aumentarem muito a mesma progesterona, né, conforme o hormônio que fique aumentado, ele não vai colaborar com o desejo sexual. E a parte de ciclos, né, tanto gravídico puerperal que eu falei, tanto ciclos menstruais, né, vão ter momentos desse ciclo que a mulher não está tão disposta a ter relação. Isso influencia no desejo. E a questão da esterilidade está aqui como um fator associado, porque casais que querem ter filhos e não conseguem, né, assim, estão tentando há um tempo e não estão conseguindo, acabam indo fazer tratamento e marcando horário e dias para ter relação, que é o dia que a mulher está fértil, o dia que eles prepararam aí hormonalmente. E isso, essa coisa mais artificial de ter dia e hora para ter a relação, pode ser um fator de perda de interesse, né, porque perde a espontaneidade. Então, por isso que a esterilidade está aqui como um fator associado à falta de desejo. E aí, então, tem que ver todos esses... o tratamento vai depender de qual desses itens que estão causando essa falta de desejo. A gente deve lembrar da parte emocional, que tem um peso imenso, né? Que a mulher ela deve ser incentivada a se descobrir sexualmente, a saber do que ela gosta, a explorar sua sexualidade para além do contato com o parceiro, né? Em masturbação, em exploração das suas próprias fantasias, saber o que ela deseja e não deseja para si. Né? Então, por isso que é importante nas disfunções ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Com psicólogo, outras formas de terapia, psiquiatria, né? O próprio ginecologista, endócrino, enfim, todos que devam participar na exploração dessas disfunções. E aí, né, passando da fase do desejo, tem já os transtornos da excitação mesmo, a resposta do corpo, né? A excitação genital, que pode ser ausente ou persistente. Um dos transtornos é quando ela é persistente, né? A mulher, existem casos em que ela fica constantemente tendo uma resposta sexual, constantemente excitada, sem ela querer, né? Isso já é uma condição patológica. Ela é mais rara, mas tem a ver com uma excitação que persiste horas ou dias e que já está desvinculada do desejo, né? A mulher já não quer mais ter aquela resposta, ela não está com a libido orientada para alguém, mas o corpo dela está, digamos que ligado, né, na excitação permanentemente. E isso é terrível, causa constrangimentos, estresse, né? E isso precisa ser interrompido. Inclusive, esse ciclo de excitação pode culminar num orgasmo, né? Quase que um orgasmo involuntário, né? Como uma estafa daquele corpo que não aguenta mais ficar com essa resposta permanente. Muitas vezes a pessoa esbarra em alguma coisa, a roupa, a fricção da própria roupa na genital já desencadeia esse orgasmo, né? Só que nem sempre é um sinal de alívio, porque nesta condição patológica, em seguida já volta a ter os sinais fisiológicos da excitação novamente, né? Isso causa angústia e preocupação, né? E aí tem várias causas, né, desta hipersexualidade, desse desejo, dessa resposta permanente, né? Tem linhas que falam de influências emocionais, de terem traumas recalcados, né, inconscientes, que estão atuando ali e acreditam daí que a parte psicoterápica ou de hipnose e outras formas de abordagem de acesso a esse inconsciente podem ajudar. E aí outras linhas já vão falar de partes neurológicas, do corpo estar interpretando de uma forma errada os estímulos, né, neurologicamente falando, sendo interpretado de uma forma equivocada. E aí existem a gente pode usar daí o antidepressivo, que ele diminui esse desejo e essa resposta a favor, nesse caso, né, para ele diminuir isso, né, ou até usar anestésicos locais, né, para diminuir esse estímulo, essa percepção do corpo aos estímulos externos de toque, e ter todo um exercício, né, de intervenções e exercícios de fisioterapia, né? Então tem várias linhas para atuar nesse corte dessa
excitação permanente. Aí tem a questão do transtorno da dor gênito-pélvica, né? A dor à penetração. Ele é dividido em 2 grupos que a gente vai manter didaticamente ainda, que é o vaginismo, que é quando a musculatura da vagina fica muito fechada, mesmo quando a mulher está com o desejo sexual. Então, ela está querendo estar naquela relação, com desejo, com atração pelo parceiro, e até com as respostas fisiológicas acontecendo, lubrificação. Porém, o vaginismo consiste em, mesmo assim, a mulher não relaxar a musculatura da vagina de uma forma muito intensa, que em geral não passa nem um cotonete, nem um dedo, é uma forma muito dolorosa, inclusive, né? E se for forçado a penetração de alguma coisa, isso pode machucar tanto o parceiro quanto a pessoa, porque é uma contração praticamente involuntária, que pode ter influência, pode ser trabalhada, né? E a parte consciente pode mandar estímulos para que se relaxe, mas é um desafio. E esse é o exercício para se tratar o vaginismo, né? Tanto que o tratamento dele vai ser com dilatadores vaginais, né? Que a fisioterapeuta vai ajudar a trabalhar, que ele tem tamanhos gradativamente aumentados, né? O primeiro tem o tamanho de um dedo, né? E o segundo é um pouquinho maior, e assim vai, como formas de tentar o relaxamento dessa musculatura para gradualmente conseguir ter maiores aberturas. Em geral, a causa tem a ver com crenças religiosas, com criação, né? Com associações a coisas negativas com esse ato, que é também uma atuação inconsciente, que é bem real, né? Tem efeitos muito reais. E aí a prevalência é mais ou menos de 0,5% a 1% das mulheres na idade fértil que tem, né? E aí a dispareunia é um pouco diferente. A pessoa tem dor na relação sexual, mas ela não tem não é por conta desta contração aumentada da vagina. A dispareunia, ela tem a ver pode ter múltiplas causas, mas já durante a penetração, tendo dor, né? Pode ter dor no começo da penetração, no final, né? Vão ter tipos de dor, mas enfim, são desconfortos e dores durante o ato sexual. É prevalência de 0,4% a 61%. Conforme o estudo, então varia bastante essa prevalência. E existe uma dor possível também na relação, que é a vulvodínia, que é uma dor na região vulvar considerada uma alodínia. Não sei se vocês vão lembrar da neurologia, que essa alodínia é uma interpretação equivocada do estímulo neuronal ali. Então, muitas vezes é um toque, é uma pressão, e o corpo entende como uma dor, né? Então, quem tem a vulvodínia tem essa alodínia na região vulvar. O simples toque e pressão em alguma região da vulva é interpretado pelo corpo como dor. E esse tratamento vai ser também com anestésicos, né, para diminuir esse estímulo, essa percepção do estímulo externo, e também com antidepressivos que aumentam o limiar de dor, como a amitriptilina, né? Então é um antidepressivo que age na nossa percepção de dor. Também pode ser usado aí como tratamento. Então eu acabei falando aí dos tratamentos já junto com a explicação. E lembrando que a maioria das mulheres, quase metade, não buscam o tratamento para essas condições, para essas disfunções, né? E as que buscam, metade também não tem um diagnóstico, porque acabam não indo num profissional que tenha a resposta para isso, né? Então é algo que acaba ficando muito oculto e a gente fica sabendo muito menos do que a real prevalência. Aqui são alguns videozinhos que eu tinha colocado para ilustrar cada disfunção, porém, como hoje a gente está com 2 aulas num tempo de 1h30, eu vou pular essas ilustrações, mas depois eu deixo as dicas de série, de filmes, tá bom? Para vocês poderem ver. Aí a questão do transtorno do orgasmo, né, feminino, a anorgasmia. Então, é a dificuldade, né, a recorrente e persistente dificuldade de atingir o orgasmo.
né, mesmo tendo tido normalmente as outras fases, o desejo, a excitação, a resposta, a estimulação normal, né, adequada, porém, mesmo assim, não atinge o orgasmo. A gente sabe que isso é muito comum, mais ou menos 30% das mulheres possuem anorgasmia, né, isso é algo para ser explorado aí, né, como é comum. E aí a gente, relembrando que no passado era desejado que a mulher não tivesse esse orgasmo, né? E hoje nós estamos nessa luta aí reversa, né? De buscar novamente os prazeres da mulher, né? Colocar isso como algo importante também. Vamos lá. Isso aqui, comentando, né, que Master e Johnson, que fizeram as pesquisas principais das respostas do nosso corpo, né, em laboratório mesmo. E aí eles dizem que a experiência do orgasmo, ela tem respostas para além da parte genital, né? O corpo inteiro, de uma forma sistêmica, reage ao orgasmo. E aí os fatores associados a essa anorgasmia também é multifatorial. A gente sabe que nossa cultura tem uma cobrança também de estética, de beleza, muito mais acirrada para as mulheres, né? De magreza, de depilação, de beleza mesmo, de acessórios, né, de caprichos, maquiagem, que não é uma opção, né? A gente sabe que a mulher que não se enquadra, ela é realmente vista como desleixada, como alguém fora de um padrão. E aí, o que a gente acaba vendo que com os homens não acontece, né? Homens podem escolher depilar ou não, se eles também quiserem, mas o homem que tem pelos na perna não é apontado, né? Não é falado, olha, ele foi para a praia e nem tirou os pelos. Não é, né? Sendo que na vida adulta é tão natural um homem como uma mulher ter pelos, né? Nos braços, nas pernas. E só que nossa cultura coloca esse pente muito mais fino para as mulheres. Então é natural que durante o ato sexual a mulher se sinta muito mais inadequada, porque ela precisa de um preparo muito maior para estar nesse padrão do que um homem. Então tem tudo isso atravessando. Aí a parte, então, do tratamento vai ter explorar essa parte emocional da pessoa. Tem a parte química mesmo, de você poder administrar testosterona em gel ou adesivo, né, para as mulheres que estão tendo essa dificuldade pela falta de hormônios, né? Então, pós-menopausa, né, ou fez algum tratamento que teve que tirar ovários, né, e teve um prejuízo na produção de hormônios, a gente pode fazer essas reposições, tanto a testosterona quanto a própria tibolona, que simula aí a ação do estrogênio. E a própria medicação como o Viagra, sildenafila, e o tadalafila, né, e os parentes deles, também podem ser usados pelas mulheres, né? Então tem esse benefício feminino agora sendo usado também. E a gente vai para as disfunções agora masculinas, né? Mais específicas dos homens, que também pode passar pela parte do desejo, né? De ter um desejo inibido, hipoativo, que isso também pode acontecer lá com as mulheres, e um desejo de uma hipersexualidade, que também pode acontecer com as mulheres. Mas essa hipersexualidade descrita no masculino já tem a ver com comportamento sexual compulsivo mesmo, né? De resultar numa expressão acima da média masculina mesmo, de uma busca por parcerias e tal. Então, o desejo pode estar muito aumentado de uma forma patológica ou muito diminuído, causando incômodo. Havendo ainda a possibilidade de pessoas que criam uma aversão ou fobia sexual, né? E aí precisa ser investigado os fatores psicológicos envolvidos nisso. E aí que vai ter os exemplos. E aí vão ter, então, quando o homem não tem o desejo sexual, isso pode culminar, né, em não ter também a excitação sexual, né? Uma vez que a pessoa não tem o interesse, não tem a resposta corpórea. Então, essa nova categoria da excitação sexual pode ser decorrente da anterior não estar boa, ou a pessoa ter o desejo, sim, mas a parte da excitação não acontecer satisfatoriamente, né? Que são os problemas de ereção que estão aí, que 5 a 20% dos homens
apresentam aí graus moderados a grave do problema de ereção. E aí tem causas também psicológicas, emocionais, tem as causas de queda de hormônio, dependendo da idade, né, a partir dos 50 anos, 40, 50 anos. Tem a questão de ter feito cirurgias, né, de próstata, que mexe muito, lesiona muito a parte neurológica. E aí, realmente, fica difícil ter uma resposta sexual satisfatória. Né? E aí tem os tratamentos, né? Tem o próprio sildenafila, que é o Viagra, né? O tadalafila, vardenafina, são as medicações que podem aumentar e facilitar de novo a excitação, a ereção. Ou ainda, para casos que não respondem a isso, principalmente para quem fez a prostatectomia radical, precisa daí ter uma coisa mais incisiva, como uma injeção intracavernosa de medicamentos vasoativos, como o Caverject. Ou ainda pessoas que usam próteses, né? Fazem um implante de uma prótese que você consegue inflar e desinflar conforme o momento que você precisa. Então, isso aí é disfunção sexual, né, da excitação. E tem a ejaculação rápida, que é a ejaculação precoce. Né? E esse tempo de chamar de precoce varia conforme o casal, porque tem que estar sincronizado, mais ou menos sincronizado o tempo dos dois. Mas, se for em menos de 1 minuto, com certeza é considerada uma ejaculação precoce. Mas, em geral, é até 10 minutos, ainda é considerada precoce. E aí, nessa parte, os antidepressivos vêm ajudar a gente, porque esses medicamentos que agem na serotonina, eles retardam o tempo de ejaculação. O que acaba, pessoas que não têm ejaculação rápida acabam reclamando que estão demorando mais tempo para finalizar a relação, para atingir o orgasmo. Mas para quem tem ejaculação precoce é perfeito, porque aí facilmente se nivela esse tempo. Né? Então, os antidepressivos ajudam de uma forma muito eficaz nisso. Então, isso é uma disfunção sexual facilmente manejável. E tem a parte da ejaculação retardada, né, ou inibição ejaculatória, que são homens que mesmo com desejo, com estímulo adequado, tempo de relação de 30, 40 minutos, não conseguem ter o orgasmo ou tem depois de muito tempo a ejaculação. Então, aí é uma ejaculação retardada. E aí tem uma questão chamada de disforia pós-sexo, que isso pode acontecer com os homens e com as mulheres. Que é, digamos que a pessoa teve normalmente o desejo, a resposta sexual, o orgasmo, normalmente, mas após o orgasmo, já na fase de resolução, tem um desconforto muito grande. Existem mulheres que imediatamente após o orgasmo choram ou têm raiva, se irritam. Homens também que têm episódios de irritação muito grande assim que acaba o orgasmo, imediatamente. Isso também pode ser conhecido como tristeza ou depressão pós-sexo. E isso pode ter uma interpretação muito ruim, né? O parceiro pode não entender, a própria pessoa pode não entender. Essa, especificamente, acomete mais a mulheres, né? De 33% a 46% das mulheres já passaram por isso alguma vez. Então, assim, o que a gente vê de teorias para isso é que durante a relação sexual, a nossa amígdala cerebral, ela reduz a sua atividade. Então, a gente de ter medos, de ter inibições que normalmente a gente teria, a excitação sexual favorece isso, para que você execute a relação, né, para favorecer aquela relação. E assim que acaba essa parte hormonal que favorece a relação cessa, vem à tona os reais sentimentos daquela relação, da sexualidade, né, os traumas, os sentimentos ruins voltados àquela outra pessoa ou a si mesmo. E aí isso emerge de uma vez, né? Isso é uma das teorias do porquê que isso acontece. Então, uma exploração aí psicanalítica, psicoterápica ajuda a entender o que mecanismos inconscientes estão atuando aí. E existe ainda, também no pós-orgasmo, a síndrome pós-orgasmo, que é POIS em inglês,
que acomete mais os homens, que daí já é uma síndrome que dura de 2 a 7 dias, e ela tem a ver com uma resposta inflamatória. A pessoa fica com sintomas gripais, né? O homem fica com alergia, dor de garganta, reações alérgicas, rouquidão, olhos vermelhos. Em geral, eles se isolam, né? Querem ficar mais quietos nesse período, sem socializar. Tem acometimentos cognitivos, né? Na funcionalidade de memória, concentração, acometimentos emocionais e sociais. A teoria né, da síndrome pós-orgasmo, é uma alergia ao próprio sêmen que o homem teria e uma reação autoimune. Então, que após a ejaculação, o corpo tem toda uma rejeição a esse sêmen e uma reação que dura dias. Existem teorias de desequilíbrios hormonais, né, de ter a ver com baixo nível de progesterona, de cortisol, de ter a ver com os níveis de testosterona ou DEA, de ter a prolactina muito aumentada, ou ainda questões relacionadas ao hipotireoidismo. Então, é multicausas, não se sabe exatamente, mas é algo que acontece. Aí, de série, né, tem o Master of Sex, que é a história do Master e Johnson, que estudaram a sexualidade humana, que acho que está na Amazon no momento. E o Sex Education, que tem no Netflix, tem 2 temporadas, que é a história de uma terapeuta sexual, então aparece nos casos que ela atende, e o filho dela, que acaba informalmente sendo terapeuta sexual na escola, e aparecem os casos dos adolescentes. Então é uma série que aborda essa questão do vaginismo, aborda a questão da diversidade, muitas questões da sexualidade são abordadas aí, que é interessante também. Tá bom? Na nossa aulinha das disfunções sexuais, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Queria saber se ficou alguma dúvida desse bloco aqui, alguma pergunta, algum comentário. Fiquem à vontade aí para abrir o microfone para falar. Ninguém? No? Deixa eu ver como eu descompartilho a tela. Mas vocês estão me ouvindo? Dá um feedback de um oi que tá tudo certo. Estamos sim, professora. Então tá bom. Quem quiser pegar uma água aí, né? Daqui a pouco a gente vai começar aqui 2 minutos, né? O próximo slide. Quem quiser pegar alguma água, café, fica à vontade. E enquanto isso, estou esperando aí para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. E se alguém ficar com dúvidas depois, pode enviar no e-mail também que eu deixei no final aqui da aula, que é o slsonet@gmail.com. Então, eu vou abrir aqui a outra aula. Vamos lá. Deixa eu fechar essa antiga. A tela ainda está compartilhada para vocês ou não? Que eu não lembro se eu fechei ou se está aí ainda. Não está mais, não. Então, eu vou compartilhar novamente. E agora, aparece para vocês identidades e expressões de gênero? Agora sim. A nossa de disfunções, ele rodou a tela normalzinho? Enquanto eu falava, estava sincronizada com as telas, com os slides? Sim, foi normal. Tá. Deu certo. Se aqui acontecer alguma paralisia, que já aconteceu, vocês me falam, tá? Vocês verem que eu estou falando um assunto e ainda está aparecendo outro por muito tempo, dá um toque para mim, a gente revê. Enfim, então hoje agora a gente vai falar da questão da identidade de gênero, que é uma questão que tem a ver com o senso individual de percepção de qual gênero a gente se identifica, a gente se expressa e se sente. O foco aqui vai ser assim, como vocês vão ser médicos de diversas especialidades, ter uma visão geral de quando aparecer algum paciente trans, né, algumas coisas que vão ajudar muito esse paciente a se sentir acolhido e confiar, né, para ter um bom vínculo aí, médico-paciente.
e coisas que desfavorecem esse vínculo, né? E acaba como esse senso de reconhecimento do gênero para a pessoa é muito importante. Quando um médico ele não chama a pessoa trans pelo seu nome social, que é o nome que ela escolheu, ou pelo gênero que ela se identifica, esse médico, esse profissional, esse enfermeiro, pode estar causando um dano à saúde mental dessa pessoa trans, porque, em geral, elas vivem isso todo dia em algum local. Então, é um estímulo que diariamente acontecendo mexe, sim, na saúde mental de uma pessoa trans. Então, a gente vai ver o que não fazer, né, para colaborar aí com a saúde mental e com o vínculo com a pessoa. Então, esse subtítulo aqui de Entendendo a Diversidade e Evitando a Transfobia. Né? Nesse caso, transfobia, esse fobia não tem a ver com o fobia em termos médicos, né, de medo, de aversão, de pavor. Né? A transfobia tem a ver com o preconceito, com a discriminação, com o ódio, né, a pessoas trans, né, que é o mesmo termo que é usado para homofobia, que é a mesma coisa, né, não é o medo de pessoas homossexuais. A homofobia é justamente esse preconceito, ódio direcionado a pessoas homossexuais. Aí, esclarecidos os termos, então, a gente vai falar aí sobre as identidades. Eu sempre começo explicando esse bonequinho aqui, que é uma forma didática de a gente entender a diferença da identidade de gênero, da orientação sexual e para o sexo biológico. Então, vamos lá, destrinchar. A identidade nesse bonequinho, ela é mostrada no cérebro, né? Para quê? Para a gente entender que é um senso de percepção. A pessoa se entende assim, se pensa como homem ou como mulher, ou como algo entre isso. A gente vai ver nesse esquema que nem sempre são só duas opções, né? A pessoa não tem que ser homem no padrão que a gente considera homem na nossa cultura, nem mulher totalmente como a gente considera. Vão ter as pessoas não binárias, que a gente vai explorar depois melhor o que é. Mas, enfim, está aqui a identidade de gênero representada pelo cérebro, que é um senso interno de qual gênero você pertence. Aí, a parte do coração, aqui está a orientação sexual, que está aqui embaixo, que você pode orientar o seu desejo para alguém do mesmo gênero, que aí você vai ser considerado homossexual, para alguém do gênero oposto, heterossexual, ou para os dois, que é o bissexual, ou ainda para nenhum, como a gente falou lá na outra aula, que é o assexual. Então, isso tem a ver com afeto, com desejo, direcionado a quem, né? Então, isso é o coração, está representado aqui. E aí tem o sexo biológico, que está representado aqui pela gônada, que pode ser os órgãos genitais masculinos, as gônadas masculinas, né, testículo, pênis, geneticamente XY, né, que a gente considera homem. Podem ser as gônadas femininas, ovário, útero, vulva, vagina. Sexo genético, né, XX, que a gente chama de mulher. Ou os intersexos, que são as variações, né, que são os hermafroditas, pessoas com hiperplasia benigna de adrenal, resistência a androgênio, vai ter um rol de alterações biológicas que caem na categoria intersex, que a gente não consegue definir entre homem ou mulher. E a parte da expressão de gênero, que está aqui em amarelinho e representado por esse pontilhado, que é, em geral, a expressão da sua identidade de gênero. Então, o que você se sente, um homem ou uma mulher, ou algo entre isso, você expressar nas suas vestimentas, na sua forma de agir, de falar, né? Então, todas essas combinações, elas podem acontecer. Então, uma pessoa com uma identidade de gênero feminina, ou seja, se mostra como uma mulher, se expressa como uma mulher, nem sempre ela vai se atrair por um homem, porque a orientação sexual, que está no coraçãozinho, é uma outra coisa. Então, a pessoa pode se sentir uma mulher e ter uma orientação guiada para outra mulher, né? E isso a gente vai ver que tem as pessoas, então, que são as pessoas trans. O que são as pessoas trans? Transgênero ou transexuais? Elas foram designadas ao nascer como homens ou mulheres. Então, nasceu lá um menino com pênis, né, o testículo. O médico, os pais já olham e falam, é um menino. Então, ele foi designado como um menino no nascimento. Só que quando ele cresce
e não se identifica como um menino, e começa a se identificar como uma menina, e a se expressar no feminino, e querer mudar seu nome, então esta é uma pessoa trans. Ela foi designada com o gênero ao nascer, mas hoje se identifica com o outro. Agora, quando a pessoa é designada com um gênero ao nascer, um menino, como esse mesmo menino que eu dei de exemplo, e ele continua se identificando como menino, esse nome é o cisgênero, né? Então, o cisgênero, que é o que nossa sociedade está mais acostumada, é uma pessoa que foi designada com um gênero e assim continuou, assim se identificou. Então, cisgênero é assim e transgênero é quando troca. Então, uma pessoa trans não necessariamente é uma pessoa heterossexual. Então, por exemplo, tenho muitos exemplos de paciente, de amigos, mas vamos pegar. Tem uma paciente que nasceu um menino, foi criado como menino, mas desde pequena, aumentando na adolescência, se identifica como menina. E ela fez a transição, então ela fez a redesignação sexual, então tirou o pênis, foi construída uma vagina, começou a hormonização, nasceram as mamas, então, naturalmente, com o hormônio, mudou seu nome na certidão de nascimento, hoje é um nome feminino, mas ela se atrai por mulheres, por meninas, desde sempre, e continua. Ela estava namorando uma menina. E aí alguém, né, que pensa de uma forma mais binária, né, que é apenas duas opções, e de uma forma mais heteronormativa, que é quando a gente considera apenas a heterossexualidade como algo normal, né, vai dizer para ela assim, puxa, mas se você gostava de meninas, por que você quis transicionar? Por que você não continuou sendo um menino? Né? E aí a resposta é, porque a identidade de gênero é uma coisa e a orientação sexual é outra. Ela sempre se sentiu uma menina, então ela precisou adequar a sua expressão no mundo ao que ela se sente. Mas ela continuou se atraindo por meninas. Então ela se considera uma mulher trans homossexual. Assim ela se intitula. E aí, para a gente dar a orientação sexual, a gente leva em conta o gênero que a pessoa se identifica. Então, no caso dela, ela se identifica como uma mulher e gosta de outra mulher. Então, a gente diz que ela é uma pessoa homossexual. Né? A gente não leva em conta o sexo biológico para dar essa designação. Enfim, esse biscoitinho aqui explicado da sexualidade é para separar um pouco as coisas, mas eu sei que pode ficar confuso para algumas pessoas, muitos nomes, né, muitas coisas, mas ao passo que outras pessoas já estão super articuladas e assimilado isso. Então, eu sei que é algo bem heterogêneo, esse vocabulário. Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar. E aí, então, lembrando, nossa estrutura social culturalmente organizada, né, por seus diversos motivos, ela é binária, então, de considerar só homens e só mulheres como opções de gênero. Sendo que quando a gente estuda as questões trans, a gente vê que tem pessoas que gostam de mesclar elementos do masculino e do feminino ao mesmo tempo, ou né, que são as pessoas não binárias, que não se enquadram em duas opções apenas. Tem as pessoas gênero fluido, né, que ora parte da sua vida vão estar definidas mais para o masculino e outra parte da vida para o feminino, então elas vão fluir entre os gêneros. Vão ter muitas questões, tem os homens que se consideram cross-dresser, né, que é uma cultura americana, por isso que é um nome em inglês, que, em geral, são homens casados com mulheres, heterossexuais, se consideram hétero, normal, não querem transicionar, não querem ser uma mulher trans, mas eles possuem uma persona, né, eles têm também uma parte de sua identidade feminina e gostam de expressá-la, né? Então tem os clubes dos crossdressers, né, que eles vão, em geral, com suas esposas mesmo, para vestidos, né, no feminino, com roupas femininas, tem um nome feminino, mas da sua orientação sexual, né? Eles não se vestem de mulher para ficar com homens, eles continuam com suas parceiras. Então eles são um tipo de vivência da identidade de gênero que existe, que houve uma organização em torno disso e que acontece, né? Acaba sendo em lugares específicos para a vivência disso, para não ter um julgamento social, mas existe. E, na verdade, então, a gente vai ver que a questão trans, ela é um guarda-chuva de possibilidades
Vão ter os crossdressers, vão ter os não binários, vão ter o gênero fluido, e vão ter as pessoas trans que são binárias, binárias no sentido de trabalhar com esse sistema de dois, né? Não se identificam com o masculino e migram totalmente para o feminino, ou não se identifica com o feminino e migra totalmente para o masculino. Então, não é porque uma pessoa é trans que ela é não binária. Tem as pessoas trans bem representativas de um gênero. E aí, então, a estrutura social, além de ser binária, ela é cis heteronormativa, que é considerar como norma a pessoa cisgênera, ou seja, nasceu com um gênero e se identificou com ele, e heterossexual. Então, todas as estruturas sociais são organizadas em torno disso. Casamentos, adoção, direito a convênio ou a herança do parceiro, em geral se leva em conta a heterossexualidade. Com alguns movimentos sociais, lutas, né, alguns estados e países consideram agora também possível um casamento homossexual, uma adoção, mas a gente sabe que não é a norma, que ainda há uma heteronormatividade vigente, né, que predomina em relação às outras variações de orientação sexual e de gênero. Aí dentro dessa estrutura social tem os papéis de gênero, então em geral se espera algo de alguém que é lido como mulher e se espera algo de alguém que é lido como homem. Né? E aí quando a gente vai ver isso em outras culturas, em outros tempos, a gente vê que isso pode mudar. Né? O que se espera de um homem e de uma mulher em cada cultura muda, e o significado que se dá para uma pessoa trans também. Né? Curiosamente, né, as tribos indígenas norte-americanas, todas das costas dos Estados Unidos, antes de chegarem os europeus, existia já essas tribos. E elas chamavam as pessoas trans de suas aldeias de Two Spirit People, pessoas de dois espíritos. E eles atribuíam um significado divino a essas pessoas, porque eles falavam que eram pessoas que tiveram a oportunidade de viver numa mesma vida a experiência feminina e a experiência masculina, num mesmo corpo. Então, essas pessoas trans ocupavam cargos espirituais nessas aldeias e tribos. Tanto que a sigla americana LGBTQIA+, contém um número 2, LGBTQIA2. E esse 2 é um resumo de Two Spirit People, de pessoas de dois espíritos, porque eles, como tiveram essas tribos, né, nas suas origens, ainda repercute, culturalmente ainda tem resquícios dessa interpretação da pessoa trans. Então a gente vê que os fenômenos, eles se repetem no mundo, os fenômenos humanos, né, existem e sempre existirão e sempre existiram, mas o significado que cada cultura dá é diferente, né? Uma cultura pode dizer, nossa, isso é algo especial, vamos reservar um lugar especial na sociedade para as pessoas assim. Outras culturas vão falar, nossa, isso é pecado, isso é uma anomalia, é doença, e estigmatizam. Isso tudo tem a ver com o significado que se dá, mas é simplesmente uma variação, uma parte da diversidade humana que existe. E aí as identidades trans, então, que eu comentei um pouco, né, da transexual, crossdresser, não binário, e a travesti, ela é assim, nasceram biologicamente masculinos, né, designados como homens ao nascer, mas se identificaram no feminino, mas, em geral, as travestis não querem ser lidas como uma mulher trans, porque elas não querem se adequar a ficarem mais parecidas a uma mulher biológica possível. Elas, em geral, querem manter seus órgãos genitais, sentem prazer ainda tendo o pênis, mas querem se expressar no feminino. Né? Então, travestis gostam de ser diferenciadas de uma mulher trans, porque apesar de se identificarem no feminino, terem nomes femininos, o artigo ser a, né, chamar no feminino, existe isso de estarem bem com seus corpos biológicos do jeito que são, querendo apenas ter uma expressão feminina. E aí vale a gente lembrar que uma expressão artística é diferente de uma identidade de gênero. Então, assim, a pessoa se sentir
um homem ou uma mulher permanentemente em sua vida, isso ser parte de sua identidade, é uma coisa. E a pessoa querer usar assim uma expressão artística, né, apenas fazer um show, em uma brincadeira, em recortes de sua vida, isso é uma outra coisa que também existe, né, só para fazer uma diferenciação. Então, uma pessoa drag queen, e agora tem os drag kings, né, drag queen são homens, né, se identificam como homens, podem ser gays, podem ser héteros, que faz uma performance, né, toda feminina, quase uma caricatura feminina, então é mais exagerada, e tem toda a cultura drag, né, de expressão, de música, de dança. Mas isso é um recorte e a pessoa não vai viver a sua vida inteira nesta fantasia, né, ela é um momento. E drag king são as mulheres que podem ser homossexuais ou heterossexuais, que se travestem de masculino, de homem, para também fazer shows, performances, comédias, né? Então, é o mesmo princípio do drag queen, mas são mulheres se vestindo de homens. Só para diferenciar a identidade trans de expressões, né? Que tem outros fins. E tudo isso tem seu lugar, tudo isso é válido, apenas para distinguir uma coisa da outra. E aí a Judith Butler é uma estudiosa sobre gênero que diz que o gênero, então, ele é uma performatividade, né? Ele é algo que a gente aprende desde que a gente nasce, né? Como se comportar se você é um homem, como se comportar se você é uma mulher, né? O que cobrar de um homem, o que cobrar de uma mulher como ação. Isso é chamado de performatividade. Esse nome é diferente de performance, porque ela não diz que a gente simule, né? Uma performance daria a impressão que a gente está fingindo. E não, a performatividade ela é para além da performance, porque não é que a gente está fingindo, a gente foi criado, a gente se formou em torno de um molde, né? Então, inconscientemente a gente já atua daquele jeito. Então, isso é para além de uma atuação de performance, de fingimento. E aí, Foucault vem completar de que esses papéis de gêneros que a gente é criado e condicionado a exercer têm explicações de relações de poder, né? Existe um maquinário em torno disso, de hierarquia, de funcionamento social, onde cada gênero e cada papel de gênero tem um lugar nessas relações de poder. E aí a gente sabe que a questão trans, ela já foi patologizada, né? Assim como a questão homossexual, né? A homossexualidade fazia parte do capítulo de parafilias, né? No DSM-1, 2, 3, a homossexualidade estava junto com pedofilia, com zoofilia, com coisas assim que até hoje persistem como parafilias, né? Mas culturalmente se entendeu que não é um problema ser homossexual, uma vez que não causa mal a ninguém, que é uma coisa consensual entre dois adultos, que gera amor, sexualidade, que não tem nada demais para ninguém. Então, hoje não é um diagnóstico. Mas é só para a gente entender como a psiquiatria ela tem um poder de ditar o que é normal ou não, né, numa sociedade. E como a gente precisa estar atento a isso sempre. Porque, como a gente viu, as coisas são culturais e existem muitos preconceitos que ditam a ciência também, né? Então, a própria transexualidade, ela até o torno de identidade de gênero, né? Aí a gente começa a ver que tem muitas pessoas trans que não têm um transtorno, né? Elas não estão sofrendo em ser trans, né? Que conseguiram aí com o apoio dos pais, com o apoio de ambulatórios, transicionar e terem plenitude em suas vidas, né? Terem sucesso, terem relacionamentos, profissão e estarem satisfeitos com a sua vida. Então, no DSM-5, se tirou a palavra de transtorno de identidade de gênero para chamar qualquer pessoa trans, né? E hoje a gente mantém apenas o diagnóstico da disforia de gênero. Que o que seria isso? Seria o momento que a pessoa trans está sofrendo com partes do seu corpo. Então, nasceu uma menina, nasceu com corpo biológico feminino, por exemplo, uma pessoa. Só que ela se identifica como um menino, como homem. E aí começa a crescer e na puberdade nascem as mamas,
menstruar, só que ela se identifica como homem, como menino. Então, ela, ao se olhar no espelho, vai ver as mamas e vai sofrer muito com aquilo, né? Então, isso é chamado de disforia de gênero. A pessoa olhar uma parte do seu corpo e não reconhecer, sofrer com ela e querer esconder, né? Então, aí, os homens trans, em geral, usam binders, que são faixas compressivas nas mamas, bem duras, que achatam as mamas, de forma que você possa pôr uma camiseta e não apareça que você tem as mamas. Isso, para a saúde, não é nada bom, né? Isso deixa marcada, deixam partes vermelhas na pele, pode fazer mal para a mama, ficar comprimida, a circulação sanguínea e linfática ali fica prejudicada. Então, só que é tamanho o desconforto da pessoa em ser lida como do outro gênero, que ela prefere ter esse desconforto físico e expressar o gênero que ela se identifica socialmente, até vir a fazer uma mastectomia, poder fazer uma cirurgia, por exemplo. Né? Então, esse diagnóstico ainda persiste, disforia de gênero, que a pessoa sofrer muito com um órgão ou com alguma parte do seu corpo que não a representa. E como esse momento, em geral, precisa da atuação de outros profissionais, cirurgião, endocrinologista, fonoaudiólogo, quando é para mexer na voz, né, psicólogo, psiquiatra, isso vai manter tendo o seu diagnóstico e o CID. Né? No CID, vai ser outro nome, né? De transexualismo, que era o atual, vai se chamar incongruência de gênero. Né? Então, é a mesma coisa. A incongruência de gênero no CID e a disforia de gênero no DSM dizem respeito a essa pessoa trans que precisa de auxílios de profissionais para fazer sua transição ou para aceitar algum ponto. E logo ela precisa de um CID para poder receber esses procedimentos. Mas vale lembrar que no CID vai sair da categoria de doença. Atualmente está. O transexualismo, inclusive é uma palavra que não vai ser mais usada. Hoje, quando a gente for se referir a uma pessoa trans, vai se falar transexualidade, que é para não fazer alusão à doença que o transexualismo simbolizou doença. Então, agora a gente chama de transexualidade, quando vai falar de modo informal, e de incongruência de gênero, quando vai falar do diagnóstico. E esse diagnóstico está em outras condições de saúde, né? Da mesma forma que gravidez não é uma doença, mas precisa de auxílios, a questão trans também vai estar nessas categorias que não é uma doença, mas pode precisar de ajuda. E aí a questão da saúde mental, né, da pessoa trans, a gente, como médicos, né, numa sala de espera, muitas vezes, num posto de saúde, por exemplo, a pessoa dá o seu nome social, então, por exemplo, era um homem ao nascer, se sente uma mulher, então já está lá de vestido, de batom, as pessoas olham e veem uma mulher ali. Mas muitas vezes na ficha está o nome do RG, do documento. Só que existe já um campo no SUS de nome social, em geral ele é grifado, né, pedido que a pessoa chame pelo nome social. Mas muitas vezes, ou sem querer, ou de propósito, os profissionais acabam chamando o nome de registro. Isso pode causar um constrangimento muito grande, né? Então, se a pessoa está na sala de espera, né, se mostrando como uma mulher, se apresentando no feminino como ela se sente, e chegam ou alguém da recepção ou um médico ao chamá-la falando um nome masculino bem alto, né? A Ju, em geral, elas não respondem, né? Elas preferem fingir que não estão ali, que não tem João, todo mundo escolhendo. Não tem João, elas não levantam e vão até a sala, porque seria uma exposição muito grande, né? Então, a gente precisa ver que são pequenos detalhes, que se a gente se atenta e vê lá um nome social, chamar por ele e não pelo nome de registro. E durante a consulta, fazer um esforço também para chamar no gênero que a pessoa se sente. E a pessoa trans, ela sabe quando a gente erra sem querer, né? Se a gente chama de ele, né? E no masculino e uma mulher, eles entendem, fica super compreensível se a gente faz isso sem querer e pede desculpa, fala, desculpa, escapou. Porque a própria pessoa, quando estava habituada a se chamar no masculino, pode errar seu próprio pronome, a família da pessoa pode errar, mas é diferente de quando é uma forma intencional, o que é muito relatado. Muitas pessoas trans dizem que o médico, mesmo após elas pedirem, fala, não, meu nome é Maria, por favor, me chame assim.
o médico insistir, né? Existem muitos relatos de falar, não é Maria não, você é João, né? Considerando um delírio da pessoa, uma doença, e que ele não vai ser conivente com isso, ou mesmo um preconceito. Então, a gente precisa entender que essa atitude é muito grave, porque aí a pessoa não tem o senso de reconhecer pelo outro, né? E aí tem o Bergen e Luckmann, que são dois estudiosos sociólogos, que falam da importância do senso de reconhecimento do eu para a saúde mental, para o bem-estar de alguém. Então, o outro compartilhar a realidade que você está vendo é fundamental, né? Porque senão fica uma coisa muito esquizofrênica de você se ver, se sentir, se apresentar num gênero e todo o seu entorno te ver, te reconhecer, te apontar no outro, né? Então isso faz muito mal para a saúde mental dessa pessoa. E é algo constante, né? A gente sabe que pode parecer algo muito leve em um dia, mas isso todos os dias da vida da pessoa é muito ruim. E isso é um lugar delicado, né? É um ponto sensível numa pessoa trans. Então, ter a sua identidade reconhecida é muito importante. Então, eles têm direito, as pessoas trans, de exercerem o seu gênero. E uma coisa muito difícil é que, em geral, eles não têm muito como permanecer nos lugares, mesmo nas escolas, trabalho, por uma questão cultural de a gente não ler a pessoa trans de fato como um homem ou como uma mulher. Por quê? A gente divide os banheiros em dois, né? Nossa sociedade é binária, então a gente faz o banheiro masculino e o banheiro feminino. E muitas vezes a pessoa trans fica sem banheiro para ir, né? Porque se ela entra, e terão pessoas que podem reclamar, falando, imagina um homem entrando no banheiro, né, já atribuindo a um possível assédio, sendo que muitas mulheres trans são heterossexuais, né, elas não iriam querer assediar uma mulher no banheiro, né, então, às vezes fica sem propósito uma desconfiança assim. Mas enfim, então essa pessoa, essa mulher trans acaba não podendo ir no banheiro feminino, e ao mesmo tempo ela não pode ir no masculino, porque ela está se expressando como mulher, a chance é imensa de ela ser agredida, de ser assediada, né, sofrer violências ali. Então a pessoa fica sem banheiro possível. Isso na escola é muito grave, porque aí a pessoa trans evade, né, ela não consegue manter a sua formação. Né. Em Sorocaba está ativa uma lei que proíbe a pessoa de ir ao banheiro conforme o gênero que ela se identifica. Então, esse mesmo exemplo que eu dei é uma mulher, se chama Maria, né, mas só porque ela nasceu designada como um homem, por essa lei, ela tem que usar o banheiro masculino. A pessoa tem que ir no banheiro conforme o seu sexo biológico. Mas aí você está deixando a pessoa sem banheiro para usar. Então, para o meu mestrado na UFSCar, eu entrevistei 5 pessoas trans. E uma delas, que é uma mulher trans, me falou que ia na escola e como tinha essa questão constrangedora, não tinha um banheiro tranquilo para ela ir, né? Ela não ia, ela não bebia água, não comia durante toda a sua estada na escola, e aí quando chegava em casa ia correndo no banheiro, né? Então isso, além de mexer na saúde mental da pessoa, porque isso está passando a mensagem de que não era para ela estar ali, porque não tem nenhum banheiro para ela ir, mexe na saúde física, né? Pode dar incontinência urinária, infecções, de ficar segurando a vontade de ir ao banheiro, e isso é terrível, né? Então, isso precisa ser revisto. E é contraditório porque a escola respeita o nome social. O nome social, a escola já é orientada a acolher na lista de chamada, já chamar de Maria, mas o banheiro ela não pode ir no feminino. Então, fica um paradoxo aí. Algo para ser revisto. E aí, o Brasil ele tem essa fama de ser o país que mais mata pessoas trans, por serem trans, só que ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia trans. Né? Então a gente vê que tem uma relação de amor e ódio aí com o tema. E aí a gente precisa rever como é que está sendo o papel, né, das entidades que formam opinião. Então, a mídia, a religião, a lei, a medicina, como eu falei, que é a psiquiatria. Cada um desses acaba
participando das pecinhas que fazem com que a sociedade seja transfóbica, né? A religião, muitas vezes, dizendo que é um pecado, a psiquiatria ou a medicina, muitas vezes, dizendo que é uma doença, a mídia não colocando personagens trans em propagandas, em filmes, de uma forma natural, né? E quando coloca, a gente sabe que é polêmico, porque ainda não é. Os olhos não estão acostumados, né? Os olhos das pessoas. Então, a gente vê que cada parte da lei, né? A lei que não inclui pessoa trans, muitas vezes, no seu texto. Então, a gente precisa revendo isso, né? Qual é o problema que uma pessoa se identifique com o outro gênero e viva esse gênero em paz, né? Sem ter que ficar lidando com chacotas, adoecimentos, né? Patologizações em relação a isso. E tem a questão da passabilidade, só para passar por esse termo, que são pessoas trans que parecem muito serem pessoas cis. Então, as pessoas olham e falam, nossa, você nasceu menina? Nossa, mas eu diria que você nasceu menino mesmo, você é um homem perfeito, digamos, né? Você ficou muito natural, né? E isso nem sempre é um elogio, né? A pessoa trans nem sempre quer, de fato, parecer uma pessoa cis. Tem pessoas trans que gostam dessa mescla de elementos e não estão buscando a passabilidade. Então, é só para a gente não achar que está elogiando, né, um paciente, uma mulher, né, uma mulher trans que chega e fala, nossa, você é tão bonita, nem parece trans, né, ou, nossa, você parece uma mulher perfeita, eu nem diria que você não nasceu mulher, achando que está elogiando, mas não é um comentário legal, é só uma dica, porque nem sempre é um objetivo da pessoa não parecer trans, né? Porque a gente que dá esse significado negativo, mas vão ter subculturas aí dentro da nossa cultura que já desconstruiu isso e já entende aí como um lugar de valor também. Aí aqui exemplo, né, de pessoas trans, para ilustrar mesmo, tem o Tami Miranda, filho da Gretchen, que hoje é um homem trans, né? Aqui é uma foto dele mesmo como Tami, mulher ainda, e aqui transicionou para o masculino, faz hormonioterapia, fez a cirurgia de mastectomia, né? E aqui embaixo ele com a Andressa, que é sua esposa, e um filho que eles fizeram inseminação artificial, ela gerou esse filho, se não me engano com o óvulo dele, precisa ver como é que foi essa inseminação, mas eles deram um jeito aí de ter um filho com o sangue deles e geração da própria Andressa. E então ele se considera um homem, se expressa como um homem e é um exemplo aí de homem trans para a gente ter em mente. Aí aqui tem a Laerte Coutinho, que era o Laerte, que é cartunista da Folha, né, e hoje é a Laerte. E a Laerte, ela já começou uma transição a partir dos 50 anos de idade, né? Então, para a gente ver como isso não tem uma idade, não tem uma regra de ter que acontecer de tal jeito. Cada um tem a sua história, né? E da Laerte foi aí já, quase na velhice, e hoje ela fixamente está como uma mulher trans. No começo da sua experiência, ela vivia como crossdresser, naqueles clubes em que, né, durante o dia ele era o Laerte, à noite ele experimentava uma personagem crossdresser. Mas aí ela viu que era para além do crossdresser. Ela acorda e já se sente a Laerte. Não tinha mais espaço pro Laerte. Então hoje ela não se considera crossdresser, e sim uma mulher trans. Aqui tem canais no YouTube, né, de pessoas trans. Tem dois Luca. Tem o Luca, do canal Trans Diário, que ele mostra toda a transição dele, desde quando ele ainda tinha uma aparência feminina até hoje. O Luca Najar, também a mesma história. Então, com vídeos mais antigos, comparando com os atuais, é possível ver o processo de transição e as coisas que eles passam, né, no seu dia a dia pela questão trans. E a Mandy Candy, que é o nome do canal da Amanda, que é uma menina trans, né, que nasceu menino, se identifica como menina, fez a cirurgia no HC, e ela conta tudo aí sobre a transição dela também nos canais. São formas mais reais aí de ter acesso aos detalhes da transição.
Aí filmes, né, documentários. A Garota Dinamarquesa é uma história real da primeira mulher trans que fez cirurgia, né, a Lily, numa época em que era muito mais rústico isso, foi totalmente experimental, né? É bem poético, bem bonito. Tomboy, que é uma criança, uma menina moleque, né? Meninos não choram. Também uma lésbica, que no caso é um homem trans, né? Ela se considera e se expressa como um menino. Mulher Fantástica, que é um filme argentino mais atual, sobre uma mulher trans. O Meu Nome é Jack, que é sobre a história de uma deputada brasileira que tem no Vimeo esse documentário, uma história real, que é uma mulher trans. E o Laertice, que é a história do Laerte, que hoje é a Laerte Coutinho, que a gente mostrou ali. Tá? Então, esse foi um resumo aí do que é a questão trans, de como lidarmos, e detalhes que mudam tudo na relação médico-paciente aí, em respeito à identidade da pessoa trans que esteja na nossa frente. E só para lembrar, gente, que a pessoa trans vai manter muitas coisas do seu sexo original. Então, quem for ser ginecologista aqui vai atender provavelmente homens trans também. Ou seja, pessoas que nasceram com corpo feminino, transicionaram para o masculino. Então, hoje chamam o João, tem barba, não tem mamas, mas eles têm vagina. E o médico que eles vão é o ginecologista. Muitos homens trans podem engravidar, porque eles têm útero, têm ovário, né? Podem ter, se eles não tirarem. Então, só para saberem que ginecologistas podem vir atender homens trans e urologistas, proctologistas podem vir atender mulheres trans, porque elas têm próstata, ela tem ânus, tem pênis, e elas vão nos médicos que estudam essas partes do corpo. Então, é para a gente desconstruir que ginecologista só atende mulher e que urologista e procto só atende público masculino, porque agora vão ter esses cruzamentos e vocês precisam estar preparados, né, para atender, porque vocês vão lidar com o adoecimento daquele órgão, né, não importando se está em alguém que se expressa no masculino ou no feminino, a parte médica de vocês vai ser a mesma, então é importante socialmente vocês estarem preparados para receber bem, para oferecer o que aquele paciente precisa, tá bom? Então essa aí vai ser meu recado, também estou aberta a perguntas, seja agora, seja por e-mail aí. Veja aí se tem alguma dúvida, um comentário. Nada? Então tá bom, gente. Então agradeço aí o tempo de vocês, né? Tá tudo certo? Deu para ouvir até o final? Ficou bom o som, tudo? Deu para ouvir sim, professora. Então tá bom. As aulas Foi foram ótimas, professora. Obrigada. Tá, imagina então, gente. Desejo boa prova aí amanhã para vocês. Obrigado. Tá. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, gente. Até mais.